Oi, gente, tudo bem? Começando mais uma entrevista da série de entrevistas do Diário do Rio com pré-candidatos às eleições municipais desse ano. E hoje a gente está recebendo aqui o Dr. Marcos Paulo, vereador muito identificado inicialmente com a causa PET, né, os animais, e mais recentemente com a causa do combate à fome e às desigualdades extremas, a insegurança alimentar na cidade do Rio. Bom, vamos falar sobre esses temas e outros com o vereador. Seja bem-vindo, vereador. Muito obrigado por estar aqui com a gente para mais essa entrevista da série de entrevistas do Diário do Rio com os candidatos, pré-candidatos e daqui a pouco candidatos às eleições municipais de 2024. Felipe Lucena, eu que agradeço a você, agradeço ao Quintino pela oportunidade de nós podermos falar sobre as nossas ideias, sobre o nosso trabalho na Câmara de Vereadores, o que a gente pensa para as pessoas, para os animais aqui na cidade do Rio de Janeiro. Bom, vereador, eu queria começar falando sobre esse tema da fome, né? Que recentemente, o seu mandato, junto com a UFRJ, o Instituto Josué de Castro, divulgaram um levantamento inédito para a cidade do Rio sobre a fome na cidade, números alarmantes, assustadores. A gente, no Diário do Rio, a gente pegou esses números, fez uma série de matérias, separou em alguns subtemas dentro desse tema. E eu queria perguntar para o senhor como é que o senhor analisou esses números, o que o senhor entendeu e como é que impactou no seu mandato. E essa é uma análise que eu fiz depois. Por que esse debate não é tão profundo e acentuado na cidade do Rio quanto deveria ser, já que são números tão assustadores que chamaram a atenção, as matérias repercutiram, saíram matérias em vários lugares, mas depois o tema parece que passou e ninguém comentou mais. E são pelo menos 500 mil de pessoas passando fome na cidade do Rio. Verdade, Felipe. O que a gente percebia antes do estudo é que as pessoas já vinham com grande dificuldade de se alimentar. Isso aí foi se agravando no período da pandemia. Passada a pandemia, a gente percebeu que o problema continuou. Esse estudo do mapa da fome, nós tínhamos já contactado a UFRJ em 2021. Esse estudo era para acontecer desde lá de trás, mas foram questões administrativas que acabaram prolongando todo o acerto. E aí, então, no final de 2023, foi quando o contrato foi realmente firmado, tudo regularizado, e os estudiosos da UFRJ foram a campo. E a gente, infelizmente, descobriu números assustadores aqui na cidade do Rio de Janeiro, sabendo que na insegurança alimentar, seja ela leve, moderada ou grave, era 2 milhões de pessoas, ou seja, quase um terço da população do município, um número muito elevado. E quando nós chegamos, então, à insegurança alimentar moderada e grave, eram quase 1 milhão de pessoas, e quando a gente chega na fome, realmente, quase 500 mil pessoas, um número assustador. Nós identificamos esses problemas, e não só identificamos os problemas, nós mapeamos onde é que as pessoas realmente tinham fome, onde o alimento não chegava, e mapeamos também, estudamos os equipamentos de combate à fome, as políticas públicas de combate à fome no município, e esse mapa da fome, ele é singular, ele é ímpar, inédito, não só aqui na cidade do Rio de Janeiro, mas de todos os municípios do país. O único município que tem esse problema mapeado, que a gente denominou Mapa da Fome, é o município do Rio de Janeiro. É o único desses 5 mil e poucos municípios do país que tem isso muito mapeado e que a gente mostrou para o poder público municipal aonde é que estavam essas pessoas, aonde é que estão os problemas e o que tem que ser feito para que esse problema seja sanado. A gente sabe que é uma conjuntura mundial, uma conjuntura nacional, mas é gritante a gente saber que a fome aqui na cidade do Rio de Janeiro é o dobro da fome no país e que é muito maior do que a fome no Estado. Só para você ter uma ideia, a fome no Estado está em 3,1% das pessoas. A fome no país está em 4,1%. E aqui no nosso município, 7,9%. Então, mostra que o poder público municipal tem que agir rápido para que resolva esse problema. E a gente sabe que são duas questões. Uma é
a rapidez de levar comida para essas pessoas. Algumas não têm botijão, então não adianta você dar uma cesta básica. Algumas não têm fogão, então não tem dinheiro para comprar gás. Então, essas pessoas têm que ser alimentadas rapidamente, e aí a gente fala das cozinhas comunitárias, a gente fala dos restaurantes populares, a gente fala daquela comida que tem que chegar logo. E a médio e longo prazo são essas políticas de qualificação dessas pessoas. Essas pessoas têm que ter ensino de qualidade, crianças e adolescentes com ensino de qualidade. As mulheres, principalmente, têm que ter cursos de qualificação, seja de manicure, secretariado, cabeleireiro, vários cursos profissionalizantes para poder qualificar essas mulheres e gerando, claro, renda, gerando emprego para que essas pessoas possam pagar o seu aluguel, possam comprar a sua comida, possam sustentar a sua família. Então, esse foi o nosso dever de casa da Frente de Combate à Fome e à Miséria da Câmara de Vereadores. E, é claro, a gente entregou os órgãos da prefeitura, que são várias secretarias que devem implementar essas políticas públicas de combate à fome, só que eu, enquanto legislativo, a gente não tem a caneta na mão, eu não tenho o poder, isso é até importante, Felipe, que a gente fale, porque às vezes o cidadão, ele pensa que o vereador, ele pode executar, infelizmente o vereador não executa, o vereador, ele cria leis, ele fiscaliza, ele cobra, ele analisa as contas e as políticas públicas feitas pela prefeitura, que é o executivo, só que o vereador ele não tem a caneta na mão. Então, a gente aponta o problema, a gente aponta a solução, a gente entrega tudo isso na mão do executivo e a gente cobra, fiscaliza, para que o executivo tire do papel e efetivamente crie essas políticas públicas, ajuste o que está faltando para a necessidade, a realidade da população, e o nosso papel é esse. O dia que a gente puder ter a caneta na mão, que a gente puder executar, com certeza a gente vai poder fazer muito mais do que hoje a gente consegue fazer enquanto legislativo. Até porque a gente tem limite de competência, e o nosso limite de competência é esse que eu falei para você agora há pouco. Eu vou aproveitar então e fazer uma pergunta que eu ia fazer mais para frente, vou fazer agora, que tem a ver com essa questão do apoio do seu mandato ao candidato a prefeito, né? Porque o PT tem essa questão de vai apoiar o Paes, uma parte do pessoal ainda espera que o PT apoie a candidatura do Tarcísio, a pré-candidatura até o momento, e o partido está meio dividido nesse sentido. Tem quadros do PT que já declararam apoio, futuro apoio ao Tarcísio, tem quadros do PT que dizem que dificilmente não vão deixar de apoiar o Paes, mesmo que o vice ou a vice não sejam do PT, não seja do PT. Eu queria saber a sua opinião, como é que você está analisando essa questão dentro do partido e dentro das esquerdas, né? E quem eventualmente a sua candidatura vai apoiar, se quiser falar sobre isso agora. Bom, eu era do PSOL, na janela acabei indo para o PT, e eu sou hoje da base, mas uma base crítica. Então, o que eu digo para você? A gente não pode passar pano, a gente não pode dizer que está tudo maravilhoso, que as políticas públicas de proteção animal são boas, ou que as políticas públicas de combate à fome também. Então, eu hoje, mesmo sendo da base, eu sou crítico ao que eu vejo que não funciona, o que eu vejo que tem que ser melhorado, e como partidário do PT, eu seguirei, claro, as diretrizes que serão decididas pelas instâncias, sejam, no caso aqui, na instância municipal, porque a gente tem que seguir aquilo que é decidido democraticamente dentro do partido. Então, se o partido bater o martelo e definir, olha, vamos apoiar a candidatura da reeleição do Eduardo Paes, ou não vamos apoiar, a gente vai seguir aquilo que democraticamente foi decidido. Hoje ainda não houve, né, essa decisão, ainda não houve a convenção, ainda não houve, né, essa batida de martelo, mas eu, como partidário, tenho que seguir aquilo que democraticamente a maioria decidia. Sim, e agora voltando à questão da pauta do combate à fome, né? Você citou aí os restaurantes populares.
que a gente até fez matéria para o Diário, inclusive com uma grande ajuda do seu mandato, que fez o levantamento também à época sobre isso. E a maior parte deles estava em situação deplorável, assim, sem funcionar, sem poder entregar o que pode entregar para essa população que passa fome no Rio de Janeiro. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso, sobre como é que está essa situação no momento desse restaurante e o que pode ser feito para que eles voltem a funcionar e entregar o que podem entregar para a sociedade. Desde 2019, eu fiz visitas a esses 3 restaurantes que, infelizmente, são um número muito pequeno que funcionam aqui no município. Só para você ter uma ideia, em 2016 eram 8 restaurantes funcionando no município do Rio de Janeiro e administrados pela Prefeitura do Rio. Houve um desmantelamento, infelizmente, esses restaurantes foram fechando. Eu passo na frente do que um dia foi o restaurante popular do Meier. Tudo destruído, tudo sucateado, foi vandalizado. A gente passou também na frente de outros restaurantes e dá muita tristeza. E a gente percebe que esse equipamento público de segurança alimentar ele é fundamental. Só que a cidade é muito grande e a gente percebe que, por exemplo, na área de planejamento 3, que é a zona norte do Rio, excetuando-se ali a Grande Tijuca, a gente vê que só tem um equipamento, que é o restaurante de Bom Sucesso. É muito pouco para uma área tão grande, uma área tão carente, tão necessitada, e que nós percebemos que ali quase um quarto da população do Rio de Janeiro passa fome. Então, quer dizer, a gente vê que 23% das pessoas na área de planejamento 3 passam fome e só tem um equipamento. A gente precisaria de ter o quê? De ter um planejamento, a gente precisaria de ter outros restaurantes populares, levando em consideração que a Zona Norte do Rio é uma área muito grande, a própria Zona Oeste, que a gente sabe que também tem uma questão grande ali, séria, de insegurança alimentar e de fome, a gente só tem 2 equipamentos. E a Zona Oeste do Rio de Janeiro é muito grande. A gente tem o de Campo Grande, que nós visitamos, a gente tem ali o de Bangu, que nós visitamos, mas infelizmente ainda é muito pouco. Então, a prefeitura, no meu entendimento, deveria ampliar esses restaurantes populares e, claro, mantendo a qualidade. A gente fez desde 2019 que a gente visita esses restaurantes, a gente percebeu que precisava de reformas. Quando chove, fica uma goteira que metade do refeitório, onde as pessoas sentam para se alimentar, fica fechado, porque é goteira caindo em cima das pessoas e se estiverem comendo ali, infelizmente, em cima das refeições. E até essas cozinhas também sofrem com infiltrações e quando chove, o esgoto na própria cozinha, ele acaba interditando aquele local. Parte da cozinha tem as goteiras que acabam contaminando os alimentos e podendo gerar infecção alimentar, diarreia, internação das pessoas. Então, a gente percebe que são equipamentos fundamentais, extremamente necessários, mas que estão em número insuficiente e que precisam de grandes reformas para que possam atuar e atender a uma demanda que é uma demanda muito grande. E é claro, os restaurantes populares, eles são fundamentais, mas junto com os restaurantes populares tem que ter as cozinhas comunitárias, que estão ali nas comunidades, que as pessoas não têm dinheiro para pegar ônibus. Essas comunidades, às vezes, estão distante do restaurante popular, então o prato feito carioca, as cozinhas comunitárias, os restaurantes, eles suprem essa necessidade, mas também, por exemplo, as cozinhas que existem dentro dos colégios, dentro das creches da prefeitura. A gente viu que no período de pandemia, grande parte das crianças ficou sem alimento porque não tinha aquele alimento que é servido no colégio. E a gente sabe que, em grande parte das vezes, a alimentação no colégio, na creche, é a única alimentação que aquela criança consegue ter durante todo o dia. Então, a gente vê, são as hortas comunitárias. Então, a gente vê que são esse conjunto de iniciativas, de políticas públicas,
que vão dar a segurança alimentar às crianças, adolescentes, adultos, idosos, e que tem que ter esse replanejamento, essa organização, para que a comida chegue realmente em quem realmente precisa, efetivamente precisa. E agora, ainda nesse tema da fome, né, na cidade do Rio, por que o senhor acha que esse debate ainda não tem a mesma intensidade que tem em outras partes do país, que tem quando a gente fala do Brasil nacionalmente? Na cidade do Rio, esse debate ainda não é. E analisando os dados que o seu mandato levantou, deveria estar, esse assunto deveria estar em pauta para essa eleição já. Por que você acha que não está tão em alta? A falta de dados, os dados recentes, qual o motivo disso não estar sendo debatido mais intensamente na cidade do Rio? Felipe, essa pergunta é muito interessante, porque se a fome não é um grande problema municipal e se não é uma grande pauta para se discutir e a gente tentar resolver, nada mais faz sentido. Porque se a pessoa hoje não tem o que comer, significa que ela já saiu ali da linha da dignidade, que é o mínimo que a gente espera. É um dever constitucional, é um dever do poder público, seja ele municipal, estadual e federal. O federal vem fazendo a sua parte. Nós tivemos até aí uma pesquisa da ONU que foi divulgada há alguns dias, mostrando que a situação da fome no país já melhorou bastante. E é claro que, infelizmente, não é num passe de mágica, não é de um dia para a noite que a gente consiga tirar as pessoas da miséria, da fome e que todas tenham alimentação. Então, a gente percebe que o governo federal vem fazendo o seu dever de casa, a situação está melhorando, mas que aqui no município ainda falta, no meu entendimento, uma discussão ampla, uma discussão maior, porque se a fome não é prioridade, sinceramente, eu não sei o que é. Bom, agora vamos falar da sua outra pauta mais presente, né, que é a pauta PET, a pauta dos animais. Recentemente o Rio teve uma sequência aí o Rio Estado, né, mas na cidade também, uma sequência de ataques de pitbulls, né, e o seu mandato se posicionou, falou sobre isso. É uma discussão também que se tem, né, porque existe uma lei estadual e uma lei municipal em relação ao que deve ser feito diante desse tipo de caso. Queria que você falasse sobre isso e sobre outras questões ligadas à pauta PET, que recentemente ganhou muita força no cenário político, né? Sempre teve gente defendendo as causas animais, mas agora tem mais políticos representando essa causa. Queria que você analisasse esse movimento de mais políticos pautando isso e também essa questão específica dos pitbulls, né, no estado do Rio e na cidade do Rio. Existe a lei estadual que fala de algumas raças e que obrigam o uso do enforcador, da focinheira, a coleira e guia já é obrigatório para todo animal, e a gente tem uma lei tramitando na Câmara de Vereadores que obriga aqui no município, efetivamente, que animais que sejam potencialmente agressivos. E na nossa lei municipal, a gente não rotula nem a raça, porque nós vemos animais que são considerados pela raça agressivos, que são extremamente mansos, e a gente vê que tem animais até de pequeno porte e de raças que são consideradas mansas e que aquele animal tem um comportamento agressivo. Então, a gente fala na nossa lei, no nosso projeto de lei, de comportamento agressivo e não de raça. E é importante que, além das leis, que haja conscientização das pessoas, porque é importante que a pessoa entenda que ela tem o direito e deve participar da coletividade, deve passear com os animais, mas todos os animais têm que estar com a coleira e com a guia. Eu, quando passeio, eu sou tutor de animais, quando eu passeio com os animais, eu coloco a coleira, coloco a guia, e como eu moro em apartamento, quando eu abro a minha porta e piso no corredor, eles já estão lá com a coleira e com a guia. Por quê? Nem todos gostam de animal, nem todas as pessoas convivem bem com o animal, tem pessoas que têm medo do animal. Então, eu não devo, enquanto tutor, expor aquele outro morador ao animal.
Quando eu desço no elevador, eu estou com a guia ali bem próxima de mim, porque às vezes o animalzinho quer cheirar outra pessoa tem medo, outra pessoa não gosta. Então a gente tem que ter esse cuidado. A guia e a coleira sempre. E naqueles animais com comportamento agressivo, a gente tem que ter eles sob o nosso controle, porque a gente viu, como você falou muito bem, casos de amputação de membro superior, casos de morte, casos de mutilação, e a gente entende que o responsável, tanto eu entendo quanto a legislação entende, que o responsável pela mutilação, pela morte, é o tutor do animal. O animal sempre vai ser vítima, o animal, ele se comporta como uma criança, que o tutor tem que ter toda a responsabilidade. E aí, é claro, tem que ter a conscientização, tem que ter a educação da população, tem que ter o respeito às leis, e caso essas leis sejam transgredidas, tem que ter a punição. Que aí, é claro, tem um ditado, que é um ditado popular, que fala que a parte do corpo do ser humano que mais dói é o bolso. Então, tem que pagar multa, tem as medidas cíveis, as medidas criminais, e a gente espera que, em harmonia, a gente possa ter a população levando os animais na rua, tendo a responsabilidade com esses animais, e que a lei venha aí para poder ajudar. Mas a gente sempre fala, a lei sozinha não resolve o problema. Se a pessoa não tiver educação, não tiver conscientização, não tiver o poder público atuando, a lei sozinha não resolve. E a gente percebe que hoje a gente vê muitos lares, tanto no município como no Brasil como um todo, que tem a família multiespécie. A família multiespécie já é uma realidade. E quem é a sua família, Felipe? É a família que você escolheu para ser a minha família, a família nos lares aqui no município. Nós vemos muitos idosos que são tutores de um cão. Então, a família é composta do idoso com um cão, do idoso com um gato, de um casal que optou por não ter filhos e que a família é composta pelo casal e por um gato, por um cachorro, por 2 cachorros. Então, essa família multiespécie, ela já é uma realidade no Brasil, no município do Rio de Janeiro não é diferente, e a gente tem também uma questão que eu acho importante falar aqui, da saúde única. A saúde, ela não é só a ausência de doença, é muito mais que isso. E não engloba só o ser humano, engloba a preservação ao meio ambiente, engloba o cuidado e o bem-estar com os animais. Então, é um tripé. O bem-estar e a saúde do ser humano, o bem-estar e a saúde dos animais e o meio ambiente cuidado e preservado, porque sem ele a gente não vai viver, ou se vivermos, não vamos viver bem. Então, é importante que as pessoas tenham essa consciência. A gente vê que até o judiciário, hoje em dia, já se atentou sobre essa questão da guarda dos animais numa separação, da questão de quem vai pagar e quem vai custear a sobrevivência desses animais. Então, é a questão de quem vai pagar aquela quantia para quem cuida dos animais, é a pensão. Então, a sociedade hoje já se atentou para essas questões, mas, infelizmente, nós, seres humanos, ainda temos que evoluir muito para chegarmos no nível satisfatório, para que nós tenhamos os direitos, o bem-estar dos animais preservado e respeitado. E pegando uma carona, uma sequência no final da sua fala, e também no começo da minha pergunta, que recentemente, não tão recentemente, mas de uns tempos para cá, a gente passou a ter mais representantes no legislativo ligados à causa animal. Eu queria que o senhor analisasse, já que o senhor é um deles no Rio de Janeiro, o que você acha que mudou para que chegasse a esse ponto de termos mais representantes da causa animal nos parlamentos, e o que melhorou diante desse cenário, tendo mais representantes da causa animal no parlamento? É importante, eu vejo sempre que quanto mais parlamentares ou candidatos se preocupando com os animais, isso é, sem dúvida alguma, importante, é um avanço para
que as políticas públicas existam, sejam respeitadas e os animais sejam vistos como detentores de direitos, mas uma questão que me preocupa também é que tem aquelas pessoas, aqueles candidatos que verdadeiramente se preocupam com os animais e aqueles que nessa época pré-eleição e eleição vão ali porque pensam que o animal dá voto. Então é importante que o eleitor, que o cidadão, ele acompanhe a trajetória desses candidatos, desses políticos, alguns até com mandato, para que possam entender realmente se aquele candidato, aquele pré-candidato, aquele político se preocupa realmente com os animais ou se aquilo é uma questão de momento, é uma questão de circunstância e que para conseguir o voto, ele agora resolveu também se preocupar com os animais. E aí, é claro, as eleições passam e os políticos e os candidatos ficam. E é importante que a gente separe o joio do trigo e a gente veja, não, realmente, esse político aí, ele se preocupa com os animais, porque não se preocupa só na época da campanha, se preocupa todo ano, independente de ter campanha ou não, independente dele ser reeleito ou não. Então, é importante. Agora, aqueles que verdadeiramente se preocupam com os animais, é bom porque quanto mais parlamentares se preocupam com os animais, mais força a gente tem para poder lutar, para poder cobrar por políticas públicas. E eu falo sempre, uma coisa não exclui a outra. A gente recebia lá no início, Felipe, muita gente mandando mensagem falando: vereador, o senhor é um médico de humanos, o senhor só se preocupa com os animais? Não, uma coisa não exclui a outra. Eu me preocupo com o ser humano, eu me preocupo com os animais, só que uma coisa não exclui a outra. A gente pode lutar, a gente pode militar, a gente pode cobrar políticas públicas tanto para as pessoas quanto para os animais. Agora, é claro, quanto mais pessoas se preocupem com os animais, mais força a gente vai ter para cobrar o executivo, mais força a gente vai poder ter para propor e cobrar as políticas públicas. E a gente sabe que, infelizmente, na sociedade, a gente tem setores que são frágeis. Por exemplo, a gente vê que os elos fracos da corrente são os que mais sofrem, como as crianças, como os adolescentes, os idosos, os animais, e a gente está... O nosso mandato, ele é muito focado em políticas públicas dos mais vulneráveis, e aí entra a população em situação de rua, entra a população que passa fome, entram os animais, muitas pessoas com deficiência, que nós também já fizemos várias leis, tanto em relação à saúde humana, saúde animal, bem-estar animal, pessoas em situação de rua. Então, a gente percebe, quem acompanha o nosso mandato, vê que a gente é muito voltado para essas pessoas em situação de vulnerabilidade e para os animais que não têm voz e que nós somos a voz dos animais perante o parlamento, perante a sociedade, perante ao judiciário. Então, esse é o foco aí do nosso mandato. Nessa eleição municipal agora, nós vamos ter pelo menos três candidaturas ligadas a essa causa animal, né? Três candidaturas de candidatos conhecidos. Tem a sua candidatura, o Luiz Carlos Ramos Filho e o Vinícius Cordeiro, né? Que também já foi vereador. Como é que você está observando esse cenário eleitoral também nesse sentido, em relação a essa disputa por votos e eleitores, candidatos com pautas parecidas em relação à causa animal? Eu desejo sucesso, claro, a mim, ao Vinícius Cordeiro, ao Luiz Carlos Ramos, porque se nós tivermos, por exemplo, três vereadores lá na Câmara que lutam, que militam pelos direitos dos animais, a gente vai ter mais força, a gente consegue que a Prefeitura do Rio de Janeiro, o Executivo, seja mais pressionado e que faça mais políticas públicas. E foi o que eu tinha falado anteriormente. São pessoas que já estão militando
na defesa dos animais e que a sociedade, a população, deve pesquisar o histórico dos candidatos, o que ele já fez, o que ele atuou, o que ele já conseguiu fazer em termos de proteção animal. Isso é simples. Hoje, com o Google, hoje, por exemplo, vocês aí, o Diário do Rio, que faz um trabalho maravilhoso divulgando, mostrando o que os parlamentares, o que os candidatos, pré-candidatos pensam, já fizeram, têm planos para o futuro em termos de políticas públicas. Então, isso é fundamental. O cidadão, ele é antenado, a população ela está ciente do que os parlamentares devem fazer, e é isso mesmo, o papel da população tem que fiscalizar, tem que cobrar, porque o parlamentar ele não foi eleito sozinho. Teve uma população que votou nele, que acreditou nele, e, é claro, o parlamentar tem que prestar contas, ele tem que ouvir os anseios da população, e ele não pode decidir pela cabeça dele, ele tem que ouvir a população e ele tem que lutar pelos desejos daquela população que o colocou lá no parlamento. Então, é fundamental que a gente tenha essa população atuando, essa população cobrando e, principalmente, estudando o histórico de cada candidato, o histórico de cada parlamentar, para que ela possa votar e dar o voto naquele candidato que ela entenda que seja o melhor para a cidade do Rio de Janeiro. Vereador, antes da entrevista começar a ser gravada, a gente estava conversando um pouco aqui, e você falou em relação ao trabalho do vereador, que muita gente não entende o trabalho do vereador e acha que o vereador não trabalha, que não faz nada. O que pode ser feito? Primeiro, gostaria que o senhor falasse do seu trabalho para o eleitor que acompanha o Diário do Rio, e também o que você acha que pode ser feito para poder fazer com que a população entenda melhor o trabalho de vereador e até faça esse filtro aí que você falou agora há pouco, de separar o vereador que realmente trabalha, o candidato que realmente está interessado e quem não está em trabalhar. Como é que você analisa isso? O que você acha disso? O que pode ser feito? O trabalho do vereador, ele é muito feito dentro da Câmara de Vereadores. E são projetos de lei, são audiências públicas, são requerimentos de informação que nós fazemos para os órgãos da prefeitura, são fiscalizações que nós fazemos. Então, tudo isso acaba não chegando ao conhecimento da população. Então, é fundamental, por exemplo, o trabalho que vocês fazem, e que é um trabalho de qualidade, vocês ajudam a nós, parlamentares, a chegarmos na população e a população saber o que a gente fez de trabalho parlamentar, aquilo que a gente está pensando em fazer, as realizações nossas, porque é um trabalho muito difícil, é um trabalho que as pessoas não têm noção o quanto é desgastante, o quanto é trabalhoso ser vereador numa cidade como a cidade do Rio de Janeiro, que é muito grande, que tem muitas dificuldades e que nós descobrimos essas dificuldades, que nós fiscalizamos, que nós cobramos e que a gente consegue, dependendo da prefeitura e dependendo da atuação das secretarias, avançar nessas políticas públicas. E a gente sabe que, no caso das pessoas em situação de rua, das pessoas que passam fome e também daquelas pessoas que cuidam dos animais abandonados da cidade, que é um trabalho muito árduo, é um trabalho muito difícil e que a gente precisa do poder público. O poder público ele precisa de abraçar essas pessoas, abraçar os animais, porque é o que eu falo sempre, nós, enquanto cidadãos, nós pagamos tantos impostos e que parte desses impostos tem que ir para essas políticas públicas dessas populações, desses animais que nós consideramos que acabam ficando invisíveis, ficando aí à margem da sociedade e que o poder público acaba não tendo aquele olhar atento, aquele foco para que a gente possa diminuir as desigualdades
e que a gente possa melhorar a vida dessas pessoas e a vida desses animais. Candidato, vou até puxar uma sardinha para minha brasa aqui. Eu fiz um artigo de opinião há pouco tempo para o Diário falando que nessa eleição, o tema meio ambiente tem que ser central, não pode mais ser um tema periférico que um ou outro candidato fala. Acho que todo mundo tem que falar sobre isso, porque a emergência, a crise climática já não é mais uma coisa para se pensar para daqui a 100, 50 anos, sei lá, 500 anos. É coisa que a gente está vendo agora já, o calor extremo, o frio em épocas do ano diferente, impacta nos animais, na vida dos animais, na nossa vida, seres humanos. E eu queria. É uma pauta que também está no seu mandato, o senhor também tem projetos de lei e atuações em cima disso. Eu queria que o senhor respondesse o que o Rio de Janeiro pode melhorar nisso, porque não está fazendo o que deveria fazer, como nenhuma cidade do Brasil está fazendo o que deveria fazer diante da situação que a gente já está vivendo. Como é que o senhor observa isso? O que o senhor acha que deve ser feito de política pública para que a gente não sinta ainda mais os efeitos diretos já presentes da crise climática aqui na cidade do Rio? Sim, realmente isso aí é para ontem. A gente percebe, como o caso lá do Rio Grande do Sul e alguns locais a nível de Brasil, e até mesmo aqui no município do Rio, e em municípios perto, que quando chove, alaga tudo, que a gente percebe que, infelizmente, a gente está tendo aí um aumento da temperatura global, e aqui no Rio de Janeiro a gente sente isso, e pessoas, como a gente via nos Estados Unidos, a gente via em outros países, pessoas acabando morrendo por causa do frio extremo, morrendo por causa do calor extremo, e a gente percebe que isso é uma questão que é central, que faz parte da saúde única, faz parte do bem-estar e da qualidade de vida da população aqui no município do Rio de Janeiro, e a gente percebe que quando chove, alaga tudo. Isso é o que? É uma questão de saneamento básico, é uma questão de limpeza, dragagem, desassoreamento dos rios. A gente vê que passa muito também pela educação, pela conscientização da população, porque a gente percebe que, às vezes, nós vamos em determinados locais e tem lá o que era o resto de um sofá sendo jogado no rio. A gente percebe muitos animais que morrem, às vezes animais até de grande porte, os cavalos, os porcos, são jogados nos rios. As pessoas vão para um evento na praia e, quando acaba o evento, são toneladas de lixo que ficam ali na areia e que muitas também são jogadas ao mar. Então, a gente vê que precisa da população fazer a parte dela, precisa do poder público municipal fazer a parte dele, para que a gente possa realmente tentar parar essa velocidade já avançada de destruição do meio ambiente, e que a gente possa ter, tanto para a gente quanto para as próximas gerações, um ambiente mais equilibrado, um ambiente que seja habitável, porque do jeito que está, infelizmente, a passos largos, conforme a sociedade vai caminhando, e que o poder público, no caso aqui municipal, são atitudes de educação da população, de conscientização da população, e atuando, evitando aí a eliminação de monóxido de carbono no ar. Então, tem que ter fiscalização, por exemplo, das frotas dos ônibus municipais, tem que ter a dragagem, a limpeza dos rios, tem que ter a limpeza dos mares, tem que ter a preservação das florestas, que a gente sabe que aqui no Rio de Janeiro nós temos grandes áreas verdes e que tem que ser preservadas, e cada cidadão, por exemplo, às vezes eu escuto que o cidadão pede para o nosso mandato, às vezes eu estou na rua, eu escuto ele falando, tem que cortar essa árvore aqui, tem que tirar essa árvore daqui. Não, não tem que tirar, é o contrário. O cidadão, por iniciativa própria, pode plantar uma árvore, mas cobrar que o poder público também plante, preserve o que já tem, porque as árvores, as áreas verdes, não são inimigas da população. Ao contrário, elas são nossas amigas,
que se a gente não preservar o que a gente tem de verde, a temperatura sobe muito, a situação da cidade sai totalmente do controle e daqui a pouco a gente tem um deserto, ondas de calor na nossa cidade. E não é isso que a gente quer. Quando a gente vai para a zona oeste da cidade, que são locais que têm menos árvore e que têm menos políticas públicas de arborização, de preservação do verde, a gente sente na pele. Às vezes a gente anda numa rua que não tem árvore de um lado, do outro, e é sol, é calor o tempo inteiro. E não é à toa que quando a meteorologia identifica os dias mais quentes ou os períodos mais quentes, acaba identificando aonde? Na zona oeste da cidade. Então, a gente sabe que é um problema muito sério e que o poder público tem que agir de forma integrada com o Estado e com a União para que a gente consiga preservar ainda o que a gente tem de meio ambiente, para que as próximas gerações possam viver e possam ter uma qualidade mínima para cuidar dos seus filhos, para poder criar suas famílias e para poder chegar à velhice com saúde. Vamos falar de coisa boa. O seu mandato ficou entre os 5 melhores de uma seleção, um levantamento, enfim, uma análise do Diário do Rio. E eu queria que o senhor falasse sobre isso, deixasse a modéstia de lado e comentasse o fato de ter ficado entre os 5 melhores mandatos, de acordo com uma avaliação do Diário do Rio. Eu estava num evento no sábado à noite, quando uma leitora nossa me manda pelo WhatsApp a matéria de vocês. Eu não tinha ciência, eu parei, li, realmente fiquei muito feliz, principalmente partindo de vocês, que são muito sérios e que são muito criteriosos. E eu parei, vi, fiquei muito feliz, comentei com as pessoas no evento e que isso mostra que a gente está no caminho certo, que vocês, claro, até eu li na matéria que outros vereadores também fizeram um bom mandato, tudo isso. Agora, ser eleito um dos 5 que teve o melhor mandato, um dos 5 melhores vereadores da legislatura que começou em 1º de janeiro de 2021 e que irá até 31 de dezembro de 2024, é muito gratificante, mostra que a gente está no caminho certo, mostra o reconhecimento pelo nosso trabalho, mas, por outro lado, também nos dá uma responsabilidade muito grande, porque a gente quer continuar fazendo jus ao voto, ao que as pessoas depositaram nas urnas, que é acreditar no nosso trabalho, acreditar que a gente possa fazer a diferença na vida das pessoas e dos animais. E, é claro, é um compromisso que eu assumi com todas e todos que votaram em mim, que acreditaram nas nossas propostas, nas nossas ideias e que nos acompanham. E tenho certeza que vamos continuar trabalhando em prol das pessoas, dos animais, para que a gente tenha uma cidade melhor, melhor para todos e que a gente consiga ter as pessoas felizes, as pessoas amparadas nas suas necessidades básicas e que eu, enquanto um dos 51 vereadores lá na Câmara, que eu possa fazer a diferença, que eu possa melhorar a vida das pessoas, a vida dos animais e que seja realmente fruto do nosso trabalho, que a gente possa estar fazendo diferença. Vereador, para fechar, eu queria que você falasse o que o eleitor pode esperar de um eventual próximo mandato seu em relação a novas ideias, ou as ideias que você já tem, as propostas de trabalhos que você já tem, e deixar esse recado final, suas redes sociais, o que você quer falar para fechar essa entrevista aqui do Diário com mais um pré-candidato às eleições desse ano. Dizer que a gente identifica ainda muitas questões na cidade que precisam melhorar e que o nosso trabalho ainda tem muito que ser feito e que, por isso, eu vejo que é importante a gente continuar nesse trabalho, a gente continuar lutando pela vida dos animais, pela vida das pessoas, porque a gente ainda tem uma longa trajetória pela frente e convidar a todas e todos que ainda não conhecem o nosso trabalho, que possam acessar o nosso site, as nossas redes sociais
e que venham conhecer um pouco do que a gente faz, porque o parlamentar, sem a população, ele não consegue fazer muita coisa. Então, muito depende da participação popular, da pressão da sociedade, da cobrança da sociedade, e que a gente, com o mandato, consegue amplificar essa cobrança. E é fundamental que a gente esteja em diálogo permanente com os eleitores, com os cidadãos, com as pessoas que caminham junto conosco, porque sozinho a gente não consegue nada, a gente consegue caminhar, a gente consegue a vitória, que é a melhoria da vida das pessoas, dos animais, quando a gente tem um mandato alinhado com os anseios da população e principalmente apoiado por essas pessoas. Muito obrigado, candidato. O Diário do Rio agradece a sua presença aqui conosco. E fiquem ligados aí para as próximas entrevistas dessa série de entrevistas com candidatos, pré-candidatos ainda, às eleições municipais desse ano. Valeu, gente. Aquele abraço. Obrigado.